O Brasil no divã, Bolsonaro, o STF e a verdade por trás das acusações. Você já se perguntou como um ex-presidente pode ser acusado de tentar dar um golpe no próprio país e ainda chamar tudo isso de infundado? Hoje, o Brasil está diante de uma das maiores batalhas jurídicas da história, e o que Jair Bolsonaro disse após se tornar réu vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre poder, política e justiça. A verdade por trás dessa história é mais chocante do que você imagina. Mas será que ela realmente resiste a um olhar crítico? Bolsonaro, o homem que liderou o Brasil por 4 anos, agora enfrenta a justiça como réu em um caso que parece saído de um thriller político. As acusações são pesadas: conspiração, pressão sobre instituições e até planos secretos para alterar os rumos da democracia. Ele não está sozinho nessa. 7 aliados próximos também estão sendo investigados, formando o que a Procuradoria-Geral da República, PGR, chama de núcleo crucial de uma possível ruptura institucional. A PGR alega que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que tentou manter o poder após a derrota nas eleições de 2022, com direito a um suposto plano para assassinar Lula e Alckmin e uma minuta de decreto golpista apresentada aos comandantes das Forças Armadas. Mas aqui está o detalhe que ninguém esperava. Bolsonaro insiste que tudo não passa de uma armação. Ele afirma que as acusações são graves e infundadas, que colaborou com a transição de governo e até nomeou ministros indicados por Lula. Será que essa narrativa resiste aos fatos? Porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras, ou pelo menos com muitas perguntas. Imagine isso: um presidente recém-derrotado nas urnas, apoiadores acampados em frente a quartéis, pedidos de intervenção militar e um documento chamado Minuta do Golpe circulando nos bastidores do poder. Parece roteiro de filme, mas é a realidade que a PGR descreve. Eles afirmam que Bolsonaro estava no centro de tudo isso, orquestrando um plano para subverter a democracia. Mas espere aí, as provas apresentadas são realmente sólidas? Rosalie Contours-Pé. Principal base da acusação vem da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Só que delações premiadas são um terreno pantanoso. Elas podem ser motivadas por interesses pessoais, pressões ou promessas de liberdade. Será que Cid é uma fonte confiável? A defesa de Bolsonaro diz que não, e mais, alega que não teve acesso total às provas, o que levanta dúvidas sobre a transparência do processo. Além disso, não há evidências diretas, como gravações ou ordens explícitas, de que Bolsonaro tenha participado ou ordenado qualquer tentativa de golpe. A minuta existe, sim, mas provar que ela saiu da gaveta e virou ação concreta é outra história. A PGR também conecta Bolsonaro aos atos de 8 de janeiro, quando apoiadores invadiram as sedes dos 3 poderes. Mas cadê o fio que liga o ex-presidente diretamente a esses eventos? Até agora parece mais uma narrativa bem costurada do que um caso fechado com provas irrefutáveis. Então fica a pergunta: estamos diante de uma acusação fundamentada ou de uma construção jurídica frágil? Bolsonaro não se cala. Ele diz que colaborou com a transição de governo, entregou o poder sem resistência e que as acusações são uma perseguição pessoal. A defesa reforça: não há provas concretas de que ele tenha ordenado ou participado de qualquer ato golpista. Eles apontam que o ex-presidente estava fora de Brasília no dia 8 de janeiro e que os eventos foram espontâneos, não coordenados por ele. Então, onde está a verdade? Será que Bolsonaro realmente tentou armar um golpe ou está sendo vítima de uma caçada política? Ele insiste no discurso de que tudo é infundado, mas suas ações paralelas, como os ataques incessantes às urnas eletrônicas, jogam lenha na fogueira da desconfiança. Falando nisso, mesmo sob fogo cruzado,
Bolsonaro continua martelando que as urnas eletrônicas não são confiáveis, levantando dúvidas infundadas sobre a lisura do sistema eleitoral. Mas cadê as provas de fraude que ele tanto promete? Até agora, zero. Isso é estratégia, desespero ou algo ainda maior? Muitos veem isso como uma tática política para desviar o foco das acusações e manter sua base de apoiadores mobilizada. Afinal, questionar as urnas é mais fácil do que responder às perguntas difíceis sobre 8 de janeiro ou a minuta do golpe. A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos e não favorece a credibilidade dele. Em resumo, as acusações contra Bolsonaro são graves, mas as provas apresentadas pela PGR são, no mínimo, questionáveis. Uma delação duvidosa e a ausência de evidências diretas não ajudam a fechar o caso. O ataque às urnas eletrônicas parece mais uma tática política do que uma preocupação real, e a atuação do STF está sob um escrutínio que não pode ser ignorado. É crucial que o processo seja conduzido com imparcialidade, mas as sombras de parcialidade pairam sobre o Supremo,